Tessalonicenses, capítulo 5. Todos acharam? Iremos ler. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Até aqui, irmãos. Eu senti novamente de relatar para os irmãos a respeito dos últimos dias, para que os irmãos tenhais segurança, estejais calçados. Há muita gente pregando por aí que a igreja vai passar pela grande tribulação. Uma irmã me mandou um vídeo para eu poder analisar, e ali eu estava vendo um senhor dizendo que o arrebatamento será depois da grande tribulação, sem lógica nenhuma, em que Cristo leva a igreja, encontra a igreja usada, depois desce. Tem lógica isso? Haver um arrebatamento e logo após voltar com os que foram arrebatados? Aqui nós lemos aonde Paulo escreve dizendo para nós vigiarmos. É interessante que a Escritura ela não nos deixa confundidos, ela não deixa os filhos de Deus confundidos. Não só nesta passagem, mas em Mateus, Jesus disse: vigiais, pois não sabeis a que hora que o Filho do Homem há de vir. Nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus após a grande tribulação será precedida de sinais, será visível. Porque haverá um grande sinal no céu, o sinal do Filho do Homem, como está no livro de Zacarias 14. Eu quero que os irmãos prestem atenção para ninguém nos surpreender em assuntos errados. Por que que o apóstolo Paulo e Jesus mandou vigiar? Porque esta vigilância será para o momento do arrebatamento. Mas eu quero mostrar para os irmãos, mais uma vez, que em 2 Tessalonicenses, na verdade, Paulo diz que não vai acontecer a vinda do Senhor sem que antes venha a apostasia e se manifeste o iníquo. Então, nós iremos saber antes de sairmos da terra quem é o iníquo. Pois uma irmã em outro país teve uma visão em que ela entrava numa casa e as pessoas estavam chorando, abraçadas. E ela perguntava: mas por que vocês estão chorando? E as pessoas diziam: você não sabe? Não viu na televisão? Então ela disse: não, ligue a televisão e veja. E quando ela ligou a televisão, as nações, chefes de nações estavam alegres, pulando de alegria, porque o grande governante já estava na terra. Então ela disse: mas por que vocês estão apavorados? Jesus ainda virá à sua igreja. Vocês não leram o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2? Que a vinda do Senhor logo se daria depois que viesse a apostasia e se manifestasse o iníquo. Lá diz, vamos lá para 2 Tessalonicenses, logo aqui após. Aqui diz que há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Esse um que resiste, só tem um aqui na terra que resiste o mal.
é o Espírito Santo. Ele deixará de resistir às malignidades, como está escrito aqui. 2:2, 2 Tessalonicenses 2:2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Os irmãos procuram entender para ninguém enganar os irmãos. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Então, antes da vinda do Senhor, vai haver a manifestação deste homem. Aqui não está falando que ele vai reinar, ele vai se manifestar. E outra coisa, esse dito pregador que está na internet disse que não é 7 anos de grande tribulação. A Escritura no Velho Testamento está cheio, vamos dizer assim, silhuetas, mensagens não bem claras, mas está escrito que será 7 tempos. Por exemplo, em Daniel, aonde diz que ele vai fazer um concerto com muitos por uma semana. Uma semana tem 7 dias. Esses dias não são dias normais, são 7 anos. E na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício pacífico, a oferta de manjares no templo de Jerusalém. É exatamente o que Paulo explica aqui. Quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Por quê? O cavaleiro branco do Apocalipse é o anticristo, que vai vir trazer uma falsa paz, e vem vitorioso para vencer. E tem muitos irmãos e pastores alegando que é Jesus. Não é Jesus, ele é o anticristo disfarçado, porque anti quer dizer no lugar dele, anticristo no lugar de Jesus. E ele virá e trará uma falsa paz. Assim que ele reinar, não vai vir uma perseguição tão feroz. A perseguição feroz será realmente 3 anos e meio, porque ele vai fazer cessar o sacrifício lá em Jerusalém e vai manifestar que ele é Deus e ele vai querer ser adorado. Porque até os 3 anos e meio ele vai suportar o sacrifício feito a Deus. Será feito um tratado de 7 anos. Nós vemos isso na história de Israel, quando nos últimos anos Jeremias pregava o arrependimento. O povo de Israel foi para o cativeiro e lá passaram 70 anos, 7 tempos de 10 anos. Aqueles 7 tempos de 10 anos é uma simbologia da grande tribulação, em que o povo de Deus, que restarem, que na hora do arrebatamento não estiverem preparados, ficarão aqui na grande tribulação. Então, quando Paulo diz, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Por que esta expressão, ladrão de noite? Se o arrebatamento fosse no final da grande tribulação, não haveria necessidade de ficar com medo de esperar Jesus, porque os crentes sobreviventes da grande tribulação não estarão marcados com um chip, estarão escondidos nas cavernas, bem magros, bem raquíticos, cheios de fomes. São os crentes sobreviventes da grande tribulação. Isaías fala sobre eles, que eles alçarão a sua voz quando virem Jesus vindo com poder e grande glória. Porque nesta vinda de Jesus após a grande tribulação, Jesus vem para dominar, estabelecer seu reino milenar e trazer a nova Jerusalém, que vai parar lá na Jerusalém terrena. Quando Paulo diz aqui, será como um ladrão. O ladrão não avisa quando vem, você não espera, e ele vem para roubar. A mesma palavra Jesus disse em relação à vigilância: estarão 2 no campo. Não é um ímpio e um perdido, não. Pode ser, mas Jesus estava falando para os seus discípulos: vigiem, porque vão estar 2 de vocês no campo. É como se ele estivesse dizendo: olha, estarão 2 de vocês numa cama. Um vai ser levado e o outro vai ser deixado, hein? Mas por que então
dois cristãos, um é levado e outro deixado. Há muitos crentes que vivem sem vigilância. Ora está na igreja, o restante da semana está fazendo coisas inconvenientes do lado de fora, no seu setor de trabalho, no colégio, em casa. Então não está em vigilância. Há muitos cristãos que vêm na igreja de terno e gravata, parecem mesmo um grande personagem, mas não vão estar preparados para a hora do rápido, na hora do arrebatamento. E podem aparecer inúmeros pastores pregando que o arrebatamento vai ser no final da grande tribulação e que nós vamos passar pela grande tribulação. Se nós fôssemos passar pela grande tribulação, por que o Senhor Jesus estaria nos mandando vigiar? Por que Paulo mandou vigiar? Por que ele disse para nós não entristecer o Espírito Santo, no qual nós estamos selados para o dia da redenção? Se o arrebatamento da igreja fosse no final da grande tribulação, que lógica teria Jesus arrebatar a igreja para nós encontrarmos com ele nos ares e logo vir descer de novo? Para que isso? Subir e descer? Nós não somos um pêndulo que vai para baixo e para cima? O Senhor vem alertando desde o início lá em Gênesis. A Bíblia diz que Enoque é o sétimo depois de Adão, porque Abel foi morto por seu irmão. Caim formou-se uma geração de ímpios. Então a geração piedosa veio de Adão, Sete, e quando chegou Enoque, o sétimo, Enoque foi arrebatado. O sétimo quer dizer o sétimo período em que nós estamos. Neste sétimo período, sétimo milênio, nós estamos quase no momento do Senhor Jesus tirar a sua igreja. Na verdade, quem vai tirar é o Espírito Santo. Ele vai deixar de resistir às malignidades. É provável que antes do arrebatamento haja algumas perseguições, como já está havendo, de leis, comportamento nas massas. As pessoas estão estranhas, as pessoas de fora estão cada vez mais com ódio, sem amor. Isto é um sinal, faz parte do que Jesus disse: muitos se aborrecerão uns aos outros. Já perceberam a falta de paciência que está nas pessoas, nos jovens, nas crianças? Tudo isso tem sido ensinado pela mídia, pela televisão e pelo comportamento de outras pessoas, porque umas vão passando para outras. Observaram a falta de paciência com os pais de ensinar os seus filhos no caminho que devem andar? Observaram como as mulheres estão cada vez mais sem vergonha, colocando para fora suas partes indecentes? Observaram que as mulheres estão ficando sem valor e que os homens estão tratando ela como uma coisa, como um lixo, como um pano que você usa e daqui a pouco rasga e joga fora? Isso, irmãos, é um comportamento diferente, é um sintoma. Mas o que eu quero dizer é que quando o anticristo chegar, até lá, ou seja, quando ele se manifestar, porque ele já está na terra, haverá muitos probleminhas entre as nações e ele vai dar uma solução inicial. O próprio Papa, o ano passado, retrasado, escreveu em uma encíclica que nós precisamos de um governante mundial. Os crentes atentos a esse tipo de noticiários sabem que esse desejo que começou a sair de uma religião que se diz a mãe das religiões, que se diz a religião oficial de Deus, é um sinal de que o sentimento e o desejo das nações é que nós tenhamos um governante, já que os políticos estão confusos e não conseguem resolver os problemas. As massas, as pessoas estão sendo condicionadas também a gritar por um governante. Queremos um só líder. E muitas seitas e religiões estão esperando o seu mestre, o seu Messias. A maçonaria está esperando um grão-mestre. Os budistas estão esperando. Os judeus estão esperando. Este homem vai se encaixar em todos esses personagens. Armamentos que estão sendo preparados para o anticristo usar, como HARP, as armas escalares, raio laser, aviões equipados com raio laser até o ano 2025. Navios dos Estados Unidos serão equipados com raio laser que atinge 30 a 50 quilômetros de distância sem errar.
não tem problema de vento, não tem problema de mudança de tempo. Se localizar no radar um míssil, seja um foguete, um avião, eles atingem imediatamente. Eu estou dizendo para os irmãos que nós somos a geração dos sinais. E eu estou falando isso novamente para mostrar para os irmãos que nós não podemos ficar olhando para o tempo e ser enganado por vários discursos. Aqui diz em 2 Tessalonicenses 2 ainda, o qual, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mais uma vez eu digo para os irmãos, este templo não é o templo do Senhor, porém os judeus vão levantar um templo em questão de dias, porque este templo já está praticamente pronto, pedras talhadas, muitos utensílios prontos, a coroa do sumo sacerdote em ouro maciço, aquele candelabro grande de ouro, com 7 lâmpadas. Irmãos, as coisas estão andando rapidamente. É neste templo que a profecia do apóstolo Paulo vai se cumprir, em que o inimigo vai entrar, vai se assentar, depois ele vai colocar a sua imagem, querendo parecer Deus. E lá no Apocalipse 13, será permitido que a imagem da besta venha falar. A tecnologia hoje oferece isso. Você pode conversar com computadores que te respondem tudo. Existe computador que te responde com voz. Você pergunta, ele te ouve e te dá respostas. E já existe muitos robôs em forma de gente, em forma de cachorro, em forma de serpente, vários tipos de formas, obedecendo aos comandos dos homens. Eu digo para os irmãos que ainda, muito mais além da tecnologia, os demônios podem entrar nos objetos e fazê-los ficar tão vivos como um ser humano. Sinais, prodígios de mentira. Quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Essa destruição, irmãos, está predita e profetizada nos 3 anos e meio da grande tribulação. Por quê? Assim que o anticristo romper a aliança com a Palestina, com Israel, com os muçulmanos, com as religiões brigonas da terra, vamos dizer assim, que só vivem em guerras, quando ele romper, Deus vai flagelar também a terra com seus flagelos. Uma irmã mandou para mim um testemunho de um varão, parece que é de Minas, irmão Wanderson. E ele estava contando com lágrima que Deus o levou ao inferno e ao céu. Teve um momento que o Senhor mostrou para ele o Cristo Redentor, o pão de açúcar, e a ponte Rio-Niterói toda se quebrando, desabando. O Senhor mostrou para ele. E isto vai acontecer, porque o grande terremoto em Apocalipse 16 vai destruir as cidades das nações, as vossas casas, a minha casa, esse templo. Os montes vão desaparecer, as ilhas também. Isso está profetizado e vai ser literalmente. E o Senhor mostrou para ele. Outra coisa que eu tenho falado para os irmãos, Deus mostrou para ele o paraíso, aonde estão as almas. Enquanto em outros testemunhos de algumas religiões que eu não vou citar, uma certa vez apareceu uma doutrina que Jesus levou os cativos do cativeiro. A Bíblia não diz assim. E tirou os crentes do Velho Testamento, tirou de um lugar e colocou no outro. Está tudo errado. Isso é mentira. Isso não é verdade. Foi uma falsa interpretação. Alguém errou gravemente aí. Não vou chamar de falsos profetas, mas alguém se enganou gravemente. Os que estão no paraíso desde o princípio da criação. O primeiro a entrar lá foi o filho de Adão. Paraíso é paraíso. É o mesmo seio de Abraão. E é o mesmo lugar que está lá em Apocalipse. Vi as almas debaixo do altar. Significa que o altar, onde está Deus, baixo do altar, é um lugar, não exatamente onde está o Senhor Deus. E esse varão
foi levado pelo Senhor Jesus, depois que ele foi no céu, depois que ele foi no inferno, depois que ele viu o arrebatamento em vários lugares, ele foi levado pelo Senhor Jesus a um lugar onde tinha uma porta de ouro, e tinha um ancião ali, e aquela porta se abriu, e ele entrou, e viu muitas almas, mas muitas. E o Senhor disse assim: você sabe quem é aquele ali? Ele disse: não sei não, Senhor. Aquele é Eliseu. Aleluia. Glória a Deus. Aí o Senhor apontou para outro varão e disse: você sabe quem é aquele outro ali? Ele disse: não sei não, Senhor. Aquele é João. Ele disse que ninguém conversava com ele, não via, e ele não podia nem conversar, mas as pessoas estavam todas vivas, e ele via todos vestidos com vestes brancas. E o Senhor disse assim para ele: você sabe quem era aquele ancião lá na porta? Ele disse: não, aquele é Abraão. Aleluia. Entenderam, irmão? Onde é o seio de Abraão? É o mesmo paraíso. Eu louvei o Senhor, mandei até uma palavra para esse irmão, e ele falou com lágrimas. Ele disse: irmão, pode o Senhor Deus tirar a minha vida se eu estou mentindo de tudo que eu vi. Ele disse que jejuou, irmãos, mais ou menos 70 dias para Deus mostrar para ele, porque ele queria que Deus mostrasse. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Ver as coisas de Deus, irmão, não é de barriga cheia, cheio de nervosismo, cheio de impaciência. Tem que ter vida consagrada. Tem que ser muito humilde, ó, nas palavras principalmente, para Deus manifestar. E é um servo do Senhor, expliquei que é uma pessoa simples e muito humilde. E ele contou muitos detalhes que muito me alegrou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse detalhe do pão de açúcar, não é? A montanha se desfazendo em pedaços, é o que vai acontecer. Isso está predestinado por Deus, está escrito e não tem como mudar. Bendito seja o nome do Senhor. E muitas outras coisas que eu preciso rever novamente, porque muito me alegrei, irmãos, porque o Senhor nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. O que está nas Escrituras, Ele vai revelar e confirmar. O que não está, errado ficará. E Ele disse também, logo na primeira parte, que Ele saiu da terra. Quando o Senhor foi levando Ele, foi saindo para o espaço. Depois do espaço Ele foi descendo com o Senhor. Enquanto em outro testemunho, o varão afirma que Ele estava no centro da terra, no inferno, no centro da terra, o que é mentira. Por que é mentira? Eu já expliquei isso e vou explicar novamente. Lá em Isaías 14, quando o diabo quis ser igual a Deus, ali faz uma referência ao rei de Babilônia, mas comparando com o que aconteceu com Satanás. Tem muitos que não conseguem discernir, porque olha ao pé da letra e vê a história, e quer aplicar a palavra ao Nabucodonosor, a Babilônia, mas está ali falando do inimigo. Tu dizia no teu coração: subirei acima das estrelas de Deus, do lado das bandas do norte exaltarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então veio a palavra e diz: contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Como caíste do céu, o versículo antes diz: ó estrela da manhã. E nesta época em que ele foi expulso lá do céu, ele e seus demônios, porque quando eles pecaram, se vocês acreditam que eles ficaram morando lá em cima, estão errados, estão enganados. Quando Jesus disse assim: eu vi a Satanás como um raio cair do céu, quando os discípulos foram enviados de 2 a 2, os 70 discípulos, ali Jesus fala da expulsão de Satanás, de ir na presença de Deus, porque ele tinha acesso de ir e voltar. Depois daquela época, de 2000 anos para cá, Satanás não teve mais acesso ao Senhor. Isso é uma revelação que Deus me deu. Podem falar o que quiserem. Se alguém quiser escrever alguma coisa, pode escrever. Se alguém quiser contestar, pode contestar. Não vou me enganar, não vou enrolar, porque foi Deus que me revelou. E está escrito na palavra. Eu via Satanás como raio descer do céu. Aquela descida de Satanás não é a mesma de antes da fundação do mundo. Quando Satanás foi expulso do céu antes da fundação do mundo, não existia a terra, nem as estrelas, nem o sol, nem a lua. Então onde que estava o inferno? Dizem que é no seio da terra. O abismo era um espaço infinito, um profundo, irmão, tão profundo quanto o céu elevado do globo terrestre.
essa teoria de dizerem que o inferno é no seio da terra porque escutaram voz, Satanás está enganando as pessoas. Terra é um globo terrestre, uma coisa palpável, uma coisa material. Como que espírito não está preso dentro de terra só porque é um grau elevadíssimo de calor, onde tem pedras derretidas, uma massa de pedra derretida, de ferro, de outras substâncias misturadas? O fogo do inferno não é o fogo do centro da terra. O calor do inferno não é o calor do centro da terra. Do inferno não sai lava, como sai lava do centro da terra. É muita ignorância, muita falta de revelação da palavra de Deus. E eu digo aos irmãos, esta palavra, quando Paulo disse vigiai, nós não somos como os que dormem. 1 Tessalonicenses 5. Nós não somos dos que estão em trevas, estão na escuridão, sem entendimento. Nós somos chamados para a luz, nós andamos na luz da palavra, porque o Senhor tem nos dado o entendimento da palavra. Porque aquele que anda em trevas não sabe para onde vai, mas aqueles que me seguem, disse Jesus, não andará em trevas. Aleluia. E como seguir a Jesus na sua luz? É com o conhecimento da palavra de Deus. Se você não usar essa lâmpada, Salmo 119, versículo 105, falem bem alto, irmãos. Para mim vocês falaram muito baixo. Fala de novo, eu quero ouvir mais alto. Aleluia. É isso aí, você tem que falar com ousadia, você tem que falar com garra, com certeza, aleluia. Por que as 5 virgens loucas ficaram? Este é o grupo dos crentes que vão ficar, porque eles têm a palavra, estão anunciando a palavra. Eles são os pavios, estão apagados dentro da lâmpada, mas já não tem mais unção, não tem luz, não tem o Espírito, já entristeceram o Espírito Santo para a hora do arrebatamento. Eu digo para vocês, não entristeça o Espírito Santo por causa de bobeira, por causa de coisas fúteis. Não entristeça o Espírito Santo por causa da tua carne, porque tu quer alegrar a tua carne, tu quer ter prazer na carne ao mesmo tempo quer entrar no reino dos céus. Não confunda. Você tem que aborrecer você mesmo, negar a você mesmo. Quer entrar no céu, quer escapar da grande tribulação? Negue-te a ti mesmo, negue por vontade, tome a tua cruz. Não reclame do teu irmão, olhe para você e olhe para frente, porque aquele que observa os passos dos outros, ele não enxerga as pedras em que está tropeçando, aleluia. Busque o Senhor por você, não busque por mim não. Ninguém fica grudado no paletó ou na saia do irmão, da irmã, perdão. Ninguém fica pegando carona, mas devemos fortalecer uns aos outros, mas cada um deve ser despertado, deve buscar, deve zelar. Você não zela do seu cabelo? Você não escova os teus dentes? Não come um alimento para satisfazer seu apetite e matar a sua fome? Por que do mesmo modo não cuida então da alma? Porque o Senhor quer que nós sejamos conservados para esse dia. Seguindo aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, os irmãos vão ver várias sequências de assuntos e admoestações a respeito da vida do Senhor. Por exemplo, veja aí o versículo 23 em 1 Tessalonicenses 5. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Pedro diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Eu sou um pastor que falo muito sobre a santidade por causa da vinda do Senhor. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, sem motivo para ser repreendido, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, por que Paulo está falando isso? Para você vigiar, para você conservar seu corpo físico, tua alma e o teu espírito, conservá-los, mantê-los intactos, sem corrupção, como uma comida em conserva, cujo produto que está ali ajuda a conservar e não deixa estragar-se. Assim, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos manter no nível de santidade que já alcançamos e avançar mais ainda, como diz o livro do Apocalipse, que é santo, seja santificado ainda.
Outro detalhe que eu quero esclarecer aos irmãos e ficar no ar e patente para todos ouvirem. Um outro vídeo que esta irmã me mandou para eu analisar. Um rapaz falando muito alegrezinho, tudo que ele falava, ok, sem sabedoria nenhuma, sem revelação nenhuma. Também ele é contra os que pregam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eles confundem uma coisa. Eles acham que os que pregam o arrebatamento, que toda a igreja vai subir. E aí que está a confusão. E quando eles ensinam que o arrebatamento será depois da grande tribulação, eles ensinam que toda a igreja vai subir. Quando Jesus mandou vigiar, o apóstolo Paulo mandou vigiar, Jesus falou no livro do Apocalipse por João. O Senhor diz: será como nos dias de Noé ou nos dias de Ló. Esse outro rapaz estava mostrando ali em Mateus 24. Rapidamente eu quero dar uma lida com os irmãos, para alertar os irmãos, porque às vezes os irmãos estão assistindo e é necessário os irmãos comparar a palavra de Deus com o que muitos estão ensinando. O sermão continua, capítulo 24, versículo 15. Veja bem: quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Esta mensagem é para os crentes que vão ficar aqui na grande tribulação e para os judeus, porque há muitos judeus que leem o Novo Testamento, mas escondidamente, porque eles são pesquisadores. Esta abominação da desolação é o que nós acabamos de ler lá em 2 Tessalonicenses. Ele vai entrar no templo de Deus. O iníquo, ele vai entrar no templo de Deus. Ele vai querer parecer ser Deus, ser adorado como Deus. É aí que diz Daniel que na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício contínuo. Ele não quer mais sacrifício para Deus, ele quer que o sacrifício seja para ele. Essa abominação da desolação é a imagem da besta que vai ser colocada dentro do templo, porque isso aqui já houve no passado, no tempo da Grécia, por ali, quando um daqueles grandes, esqueci o nome dele no momento, profanou o templo colocando uma imagem de Zeus dentro do templo e sacrificou um porco no altar. Isso está na história. Esta abominação da desolação, Daniel falou e cumpriu. Jesus repetiu, porque a que aconteceu ali foi apenas uma figura, uma representação do que vai ser no futuro agora. Estão entendendo, irmãos? Então Jesus está falando nesse tempo aqui. Ele disse aqui: e se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. E o rapaz está falando assim para os irmãos: irmãos, aqui está falando de santos. De santos, irmão, da igreja. É sim, é santos, mas são aqueles que vão se render a Jesus Cristo na grande tribulação, porque na hora do arrebatamento não estiveram preparados. A Bíblia está clara. São 5 virgens loucas que têm a Bíblia, que têm a palavra, mas por falta do Espírito Santo entristeceram o Espírito Santo. Na hora que o noivo vem, elas não podem seguir o caminho, porque o Espírito Santo não vai levar ninguém apagado aqui da terra, só vai levar os crentes acesos, os crentes vivos. Irmãos, atentem para o que nós estamos falando. E quando alguém vier com engano, estudem essas passagens. Quando os irmãos baterem os olhos aqui nessa passagem, você já sabe que esse período aqui é o período da grande tribulação. No entanto, Jesus ele fala sobre o período da grande tribulação, e que haverá também falsos profetas na grande tribulação, como está existindo agora, falsos cristos. Ele disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, versículo 27 do capítulo 24, e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus não está falando dessa vinda aqui no final da grande tribulação, não. Os irmãos prestaram atenção que eu estou falando que do 15 em diante Jesus está falando das pessoas que vão ficar na grande tribulação. Mas quando chega no 27, versículo 27, porque assim
Jesus, como relâmpago, sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus não está dando sequência aos que ele está falando antes, para vocês não passar esse período aí, vocês vigiem. Porque a vinda de Jesus, quer ver a coisa? Versículo 29. Sermão continua, a vinda do Filho do Homem. Primeiro Jesus fala em vigilância, porque ele fala daquele momento do rapto, do arrebatamento. Agora, no versículo 29 em diante, ele está falando da vinda dele, que ele não manda ninguém vigiar. Ele não manda ninguém vigiar, ele não manda ninguém ficar atento, ele só diz dos sinais que vai haver da vida dele no final da grande tribulação. Olha aqui, está bem claro. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Aqui não fala que será como um relâmpago, porque um relâmpago, ele é rápido. Para uma câmera filmar um relâmpago, eles tiveram que produzir uma câmera especial para poder filmar todos os movimentos do relâmpago. Está postado na internet. Mas aqui Jesus não está falando de uma vida súbita. Ele está falando de uma vida que vai ter sinais. Já a vida antes, não que Jesus vai vir na terra, mas vou falar assim, o arrebatamento, ele fala que a vida do Filho do Homem sobre como um relâmpago, porque na verdade não vai aparecer Jesus em lugar nenhum. Simplesmente o Espírito de Deus, ele sai com a igreja a encontrar com o Senhor nos ares. E Varanda diz assim: nós vamos ser arrebatados em nuvens. Não está escrito isso aqui? Em nuvens. Ele alegou que as nuvens são anjos que vão junto, e multidões de gente. Tudo errado. Está errado, está errado, está errado. Na verdade, irmãos, por que nós estamos falando sobre isso? É para os irmãos se assegurarem, para que quando os irmãos lerem algum tópico errado por aí, os irmãos estão aqui com a palavra nas mãos. Leiam, examinem. Os irmãos têm nas mãos a palavra. Estudem. Não creiam só em mim não. Peça ao Senhor a revelação, porque a Bíblia não é um livro tão claro não. Aqui foi manifestado em letras, mas Jesus foi muito bem claro: Pai, graças eu te dou, porque ocultaste isto dos sábios e inteligentes e revelaste aos pequeninos. A palavra de Deus é por revelação. Matemática não funciona muito bem aqui não, é revelação. E o apóstolo Paulo diz que ele ora pedindo a Deus que Deus desse aos irmãos o espírito de revelação. Vai nessa de entrar em seminário achando que o seminário vai te revelar as profundezas de Deus, os enigmas, os mistérios escondidos aqui não. Se o Senhor não te revelar, se o Senhor não te escolher, se o Senhor não te der. Cantar de Salomão, quantos pastores só pregam Cantar de Salomão na carne? Ele não sabe o que significa os dois seios, ele não sabe o que significa as pernas daquela mulher, ele não sabe nem o que significa aquela mulher de Cantar de Salomão. Diz ali que no lábio dela tinha leite e mel. Não sabe o que significam isso, porque não buscam. No capítulo 1 diz: não olheis por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Eles imaginam: porque esta mulher é uma mulher assim, morena, mulata, tão por fora. Ainda que fosse, mas o Espírito Santo que estava usando Salomão estava falando de outra coisa, aleluia. Outra coisa completamente diferente da carne. Um dia, irmãos, Leia nova na igreja, ela leu esse texto, capítulo 1 de Cantar de Salomão, e ela em casa disse assim: Senhor, usa o pastor hoje para falar sobre Cantar de Salomão, capítulo 1. O culto era na casa da irmã Miriam, e eu não sabia o que eu ia pregar naquele dia. Eu falei assim: irmãos, vamos estudar hoje Cantar de Salomão, capítulo 1. A irmã levantou: glória a Deus, aleluia, porque ela tinha pedido, e eu não sabia de nada, e o Senhor ali nos deu a palavra. E ali foi explicado, capítulo 1. Já estudamos capítulo 2. Cantar de Salomão fala sobre a grande tribulação, fala sobre os 1000 anos de paz. Agora eu quero ver o pessoal de fora achar, a não ser que já tenha ouvido de nós ou de outra pessoa, que Deus tenha revelado.
com pessoas com uma coragem tremenda na internet falando coisa que não sabe, irmãos, dá até medo. Porque Tiago diz: muito de vós, meus irmãos, não quereis ser mestres, porque recebereis mais duro juízo. É um perigo você não saber e querer ter certeza e discutir uma coisa que tu não sabe, torcer a palavra. Então, cuidado muito grande. Amados e queridos irmãos, então os irmãos entenderam, quando alguém disser alguma coisa, os irmãos procuram estar armados. Esse período aqui então do versículo 29 em diante, né, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do fim do homem. Aqui não diz, irmão, que vai ser um relâmpago. Está muito claro, são dois períodos diferentes, tudo escrito como se fosse uma sequência, mas não é uma sequência. E o rapaz afirma: isso aqui, irmão, está escrito cronologicamente. Coitado, eu cheguei a ficar com vergonha só em assistir. Não quero conhecer o rapaz nem de perto, eu tenho vergonha. Dá vergonha de ouvir muitas aberrações. Pois o capítulo 24 aqui, ele se divide em princípio de dores, grande tribulação. No finalzinho aqui, como eu já falei para os irmãos, versículo 27 e 28, da grande tribulação, Jesus está falando da vigilância no princípio, para você não ficar aqui. Do versículo 29 até o 35, não é? Jesus está falando da sua vinda, e depois ele ainda fala assim, versículo 32, aprendei pois a parábola da figueira. Jesus está falando dos sinais. Houve grandes pregadores dizendo que a figueira é Jerusalém florindo. Que isso? Jesus está falando de sinais, sinais que vão preceder essas coisas, sinais do arrebatamento, sinais na grande tribulação para a vinda de Cristo. Jesus estava falando para que os crentes que vão ficar aqui e os que vão ser arrebatados estejam atentos, porque os que vão ficar aqui devem ficar atentos para não ser enganados pela besta e o anticristo não ser marcado. É isso que ele está falando, e manda eles fugirem e esconderem, porque haverá, na verdade, um grupo de sobreviventes. Outra visão que esse irmão teve, que Deus mostrou para ele, ele viu a nova Jerusalém descendo do céu sobre a Jerusalém atual. Como eu disse para os irmãos, não idolatre aquela Jerusalém ali, não, porque aquilo ali Deus vai derrubar. O Senhor vai derrubar. Na profecia de Apocalipse 16 e na profecia de Isaías, que a terra vai vacilar como ébano, será movida e removida. Ele disse que viu, e ele perguntou: Senhor, o que é isso? Isso é o meu reino milenar. Ele viu os santos que vieram com o Senhor em glória, e tinha outros santos em carne. Aleluia! Irmãos, isso para mim não é confirmação para mim, é para os irmãos, porque eu não tenho dúvida. Até escrevi para esse irmão, falei: glória a Deus. Isaías 65 diz que não terão filho para perturbação. Esses são os crentes que vão estar vivos no final da grande tribulação, tanto judeus como gentios, e vão se unir e vão formar uma só nação. Ezequiel diz ali que eles vão entrar em herança, tanto os estrangeiros como os judeus, igualmente. É muita coisa maravilhosa para se estudar, e tem muitas pessoas falando aéreamente ou querendo aparecer por aí. Deus é testemunha que eu nem queria colocar nada na internet no início, mas por um irmão que morava nos Estados Unidos, irmão Eusébio, que estava em Boston, e uma irmã que estava aqui congregando conosco, muito que nos pediram, e começamos. As primeiras gravações, muito ruim, dava muito eco, e não tínhamos experiência. Hoje está um pouco melhor, podemos melhorar, mas não temos uma pessoa adequada para ainda que saiba, que entenda profundamente de sons, gravações, para nos ajudarem. Mas está ótimo do jeito como nós temos feito. Mas, irmãos, aqui está a palavra do Senhor. Na verdade, irmãos, precisamos estar em vigilância, porque há muitos ensinos errados. Os irmãos acreditam que esse capítulo de Mateus 24, eu passei anos nas igrejas onde eu estive, nunca entendi perfeitamente. Que são poucos pastores que estudam com dedicação, com oração e com jejum, a fim de Deus revelar e manifestar. E há uma confusão muito grande, porque a falta de revelação faz as pessoas interpretarem a palavra de Deus a seu bel prazer. Não recebem por visões e por revelações. Quando eu digo revelações, não estou falando que Deus manifestou uma visão e disse assim: olha, essa palavra é assim, isso e assim.
Poderia até fazer como fez com o apóstolo Paulo. Ele foi ao paraíso, ao terceiro céu, e ali foi revelado a ele coisas tão inefáveis que não era lícito revelar a homens como nós. Não somos tão perfeitos para ouvir e saber de coisas tão maravilhosas do nosso Deus eterno, Criador. Mas, meus irmãos, na verdade, que a palavra que nós lemos, quando disserem a paz e segurança, é um sinal para nós. Vocês sabem que há muitas coisas incomodando as pessoas. As pessoas estão em busca de prazeres, soluções de problemas materiais, empregos, soluções de moradias, estabilidade financeira. Está todo mundo correndo atrás disso. São poucos que estão preocupados com a sua alma, com o seu espírito. Se preocupa em vestir bem o corpo, calçar bem o corpo, apresentar bem o corpo, pintar bem o corpo, fantasiar bem o corpo, colocar perfume no corpo, uma roupa bonita no corpo externo. E Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como sepulcros caiados. Vós sois como sepulcros caiados, que por fora tem uma aparência muito bela e bonita, mas por dentro estão vazios, cheios de nada, vasos vazios, estão feios, sem beleza, estão famintos e cheirando mal. Não é assim as sepulturas? Algumas têm estátuas, têm acabamentos feitos em granitos, mármores, letras esculpidas, placas de bronze, retratos. Mas se você abrir, terá uma grande decepção. Ali estará ossos, esqueleto. Ali estará também mau cheiro. E você pergunta a si mesmo: essa pessoa eu conheci, brigou muito pelas coisas materiais, morreu sem poder levar nada. A Escritura diz em Eclesiastes: é melhor ir na casa do luto do que ir na casa do banquete. Porque lá na casa do banquete as pessoas se divertem e esquecem das coisas, mas na casa do luto os vivos aplicam o seu coração. Está vendo esse corpo que vocês têm aí, quentinho, ativo, cheio de desejos? Amanhã de manhã pode estar estendido numa pedra. O que você está fazendo hoje para a tua alma que é eterna? Hoje, agora. O que você fez? Você cobriu ela de quê? Você a vestiu de quê? Você a alimentou de quê? Pois Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que o irmão, a irmã, ou você que está aqui nessa noite, o que você anda fazendo pela tua alma, ela é eterna. Ela não foi criada no ventre da mulher, de sua mãe. Foi Deus que fez. E é ela que vai eternamente estar ou no inferno ou viver nos céus. Mas é necessário entregar ela para Jesus. É necessário vesti-la da couraça da justiça. É necessário colocar nela o capacete da salvação para protegê-la no dia da redenção. É necessário calçar a tua alma com o conhecimento, com o calçado do Evangelho. Você está preparado da palavra. É necessário cingir o lombo dela com justiça. Quando a palavra de Deus diz revestido de Cristo, é revestido do conhecimento, da luz. É preparar a tua alma. A tua alma precisa ser doce. A tua alma precisa ser delicada. Paulo, em Colossenses 3, ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, você já ressuscitou mesmo? Ou você é morto? Está morto aqui nessa noite? Você está morto? Você já ressuscitou com Jesus? O que é isso, pastor? Eu nunca morri para ressuscitar, mas a tua alma esteve morta. Se você veio para Jesus, ela foi ressuscitada. Mas se você não fez um concerto com Deus ainda, ela está morta dentro de você. Você é um zumbi. O seu morto vivo na carne é um morto internamente, vivo na carne. Por isso que ele diz isso: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima.
Mas você diz que é vivo e foi ressuscitado. Por que está buscando as coisas da terra? Porque está tão interessado nos bens materiais? Isso é porque você está morto. E morto não entra nos céus. Nos céus só entra vivos. Porque na epístola de João está escrito: nós passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, amamos a verdade, amamos a Deus, zelamos pela verdade, zelamos pelos irmãos, até os irmãos que estão de fora. Eu sou zeloso, irmão. Eu amo escrever por meus irmãos. Graças a Deus, eu não sei se os irmãos estão orando mais, passei a orar mais para que Deus coloque mais pessoas no meu caminho. Tem mais pessoas além da irmã que mora Aracaju? Sei. Bem longe. Tem outros varões, outras pessoas que já estão se comunicando conosco também. Isso é a minha grande alegria. E estão tirando as suas dúvidas, porque tem muita gente sendo enganada e nós queremos tirar as dúvidas sem interesse de dinheiro. A irmã disse: pastor, se o senhor tivesse uma igreja aqui em Aracaju, eu iria congregar com o senhor. É uma alegria muito grande ouvir isso. Ela disse ontem, eu fiquei tão feliz. Ela disse: pastor, eu tenho um pastor da minha igreja, mas o senhor agora é meu pastor, porque eu falo para o senhor coisas que eu não falo para outras pessoas. Isso é muito bom. A confiança que nós podemos ser uma fonte para ajudar o nosso irmão, porque os irmãos nos ajudam em oração e nós ajudamos eles no resultado da oração. Deus nos dá palavra, Deus nos dá entendimento e podemos falar mais, irmãos. Esse é meu prazer. Talvez vocês não saibam o quanto eu amo ensinar. Eu gosto de ensinar, é meu prazer. O provérbio diz que um divertimento para o tolo é ser tolo, ficar fazendo tolice e bobeira. Mas um divertimento para o sábio, o mesmo é ser sábio. Eu me divirto falando, ensinando, orientando. Me alegro, sinto prazer. E eu tenho certeza que Deus ama isso, e eu amo isso, e Ele me ama, porque eu amo isso. E eu incentivo sempre os irmãos aqui a serem assim, a saírem nas ruas, a evangelizarem, baterem nas portas, lá no asilo que está o evangelista Márcio, em outros lugares onde Deus enviar as irmãs, os irmãos falem da palavra, falem dos últimos dias. Eu ainda estou maravilhado lembrando o testemunho da irmã Marlene, quando ela estava falando sobre o inferno ali no mercado, juntamente com seu esposo, e uma outra irmã estava ali olhando, e ela no caixa atendendo as pessoas, falando sobre o inferno, sobre o céu, sobre o juízo final, sobre a grande tribulação. E a outra irmã ficou espantada e achando que não deveria ser assim, e foi embora falando com o Senhor, conhecida. Senhor, não aceito isso não, né? Certamente ela falou muitas coisas consigo mesmo, com Deus, em oração, quando no meio do caminho, antes de chegar na sua casa, Deus fez ela voltar para trás, porque o Senhor falou para ela assim: eu quero que pregue estas palavras dos últimos dias. O inferno é real, o arrebatamento está para acontecer, e vai ficar muito crente na grande tribulação para selarem a salvação do cutelo. Seus pescoços serão colocados na guilhotina, serão mortos estupidamente. Temos que pregar sim, ainda que levante outros pregadores querendo amenizar, mas vamos ensinar, irmãos, que os crentes que não se santificarem vão ficar na grande tribulação. Os crentes que estão valorizando a fama, shows, prosperidade, dinheiro, estão sendo enganados pelo diabo. Porque Paulo, escrevendo em Timóteo ali, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça do diabo, cobiça que Satanás tem introduzido na mente e no coração de muitos crentes, e nessa cobiça muitos naufragaram na fé, desviaram-se de Deus. Mas ele dá um conselho a Timóteo, seu filho na fé: tu, homem de Deus, tu, mulher de Deus, foge destas coisas, diz o Senhor. Foge disso, vive tua vida normalmente, busca o Senhor, enriquece a tua alma, enriquece o teu ser, tua mente, teu coração de conhecimentos profundos, coisa que a faculdade não ensina, nem a engenharia, nem os cientistas poderão descobrir, porque a Escritura diz em 1 Coríntios capítulo 1, que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, e pegou os sábios na sua própria sabedoria, aleluia, e eles na sua sabedoria não puderam